Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar com o Gustavo, que é um membro do Grupo Tech desde a sua fundação. O Gustavo, a gente se conheceu em 2015, quando eu chego na Universidade Federal Fluminense, e ele vai falar hoje sobre a trajetória dele, tanto a chegada na universidade, quanto a decisão de escolha pelo curso de licenciatura em computação em Santo Antônio de Pádua. Além disso, o trabalho que ele desenvolveu como bolsista, o trabalho que ele desenvolveu na graduação e hoje no mestrado em ensino, ele continua membro do Grupo Tech e realizando novas pesquisas. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Tudo bom, Daniel? Galera, vamos começar falando sobre a trajetória, né? A trajetória do Tech aí. Tudo começou em 2015 na cantina da UF, né, Daniel? Onde eu te chamei para ser orientador e a gente começou com... Eu queria a ideia de um projeto onde envolvesse o Arduino, né? Eu queria mexer com essa parte robótica, era uma coisa bem nova para mim na época e eu estava querendo desenvolver meu TCC nessa área. Então, eu lembro que você veio com um projeto de um controle autônomo para a TV, não sei se você lembra disso. A gente desenvolveu um controle para deixar bem automático os canais de TV, com agenda e tudo mais. Só que, em termos, não envolvia tanta coisa educacional assim, né? Não era aquela coisa bem clara. Então, a gente continuou esse projeto por um tempo, mas foi numa disciplina de Informática Educativa 3, que eu fiz com o professor Daniel, que a gente pegou em si a ideia para o meu TCC, que foi da criação do jogo com o robô, onde já envolvia o Arduino, podia colocar a parte educacional bem mais clara para as pessoas. Então, foi aí que eu tive a primeira ideia, o Daniel teve a primeira ideia, né, de montar um jogo onde envolvesse, onde a gente teria como base o Banco Imobiliário e o Passa ou Repassa, que era um programa que tinha na TV, onde era de perguntas e respostas. E com isso a gente envolveu um robô que ele indicaria as alternativas certas no jogo, que ele conquistaria territórios no jogo. Deixa eu só comentar uma coisa para que o pessoal que está acompanhando esse vídeo entenda. Olha que curioso. Quando eu chego em 2015 na universidade, na UF, no campus de Santo Antônio de Pádua, eu chego para suprir uma vaga em atraso. Os alunos estavam tendo atraso em função de não terem professor para disciplinas de informática educativa. Logo que eu chego, o Gustavo, assim como outros alunos, me procuram para orientação, porque, de fato, eles se inscreveram no curso de licenciatura para desenvolver algum recurso didático, algum objeto educacional. O Gustavo já traz uma bagagem de gostar da área de robótica, de gostar da área de eletrônica, e a gente começa já em 2015 uma conversa a respeito disso. Esse primeiro projeto era um projeto voltado para a inteligência artificial. Não era tanto um projeto físico de robótica. Ele envolvia uma parte física que era menor. E então, a gente aos poucos foi conversando e convergiu para o trabalho que o Gustavo vai detalhar aqui. Só antes, Gustavo, vamos conversar um pouco sobre como é que você conheceu a Universidade Federal Fluminense e por que o curso de licenciatura em computação em Santo Antônio de Pádua. Na época, eu estava fazendo computação no CEDERJ, no polo de Itaperuna. E assim, quando o curso surgiu em Pádua, eu tinha acabado de começar a minha vida acadêmica, né? Terminei ensino médio. Então, na época, eu me baseava muito na minha irmã. A minha irmã estudava na universidade em Pádua e era uma coisa assim, extraordinária para mim. Então, eu resolvi me inscrever no curso. Eu sou da primeira turma do curso de informática em Pádua. Quando eu me inscrevi pelo Enem, foi feita a inscrição direto no INPS mesmo, onde eu consegui a vaga
E dali eu também escolhi por ser presencial, né? Na verdade. Porque eu queria uma coisa presencial na época, não era... O ensino para mim à distância estava difícil. Não vou dizer que era ruim, eu aprendi muito, mas o meu objetivo era um curso presencial na época. Então, foi aí que eu comecei em Santo Antônio de Pádua. A gente começou, o IF estava em construção ainda, e foi meio difícil para mim esse acesso à UF, porque na época eu tinha que pegar van, eu sou de Paraíso, então eu tinha que ir para Miracema, de Miracema para lá. Foi meio difícil, mas consegui concluir o curso. Um pouco de dificuldade, mas o Daniel aí me ajudou bastante no final, foi um incentivador para mim, junto com o grupo técnico. Eu acho interessante comentar algumas coisas que é muito legal, né? Primeiro, ter a oportunidade de ter uma universidade federal numa cidade próxima e mesmo Isso. assim ainda ter algumas dificuldades de transporte, de apoio das entidades públicas, de dificuldade de locomoção em função de morar numa cidade ou num distrito mais distante e aí depender de carro ou de algum transporte público e coisas do tipo. A Universidade Federal Fluminense e o curso de computação em Pádua, especificamente o curso de computação em Pádua, ele começa a partir de uma demanda de uma antiga diretora, professora Margarida, que tem uma ideia de criação desse curso. Esse curso é assumido num primeiro momento pelo professor Rodrigo Hertal e pelo professor Puca. Eles encampam a ideia, fazem todo um primeiro planejamento, já voltado para a área de educação, para a área de ensino, uma vez que a Universidade Federal Fluminense em Pádua tem mais de 30 anos com um curso de matemática, e em 2012 surge a primeira turma, é isso? Isso, 2012 surge a primeira turma, ainda num processo de construção da estrutura, que hoje já é uma estrutura um pouco mais evoluída, mas que ainda depende de algumas outras construções para alocar laboratórios, sala de aula e o crescimento que a universidade espera de um campus promissor como Santo Antônio de Pádua. A sua realidade, Gustavo, é uma realidade muito interessante, porque a gente tem, de um lado, um talento que não consegue se dar bem no ensino à distância. Isso não significa que o ensino presencial é melhor ou pior, mas que ele demanda características diferentes do indivíduo que vai cursar. Sim. Eu cheguei a ser coordenador do ensino à distância na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Ponta Grossa, e, de fato, a gente tem, inclusive, no nosso grupo, um aluno que concluiu o curso no CEDERJ, que é o Márcio, tem um outro vídeo dele aqui no canal, mas o curso de ensino à distância ele requer uma autonomia maior, um conhecimento maior e uma auto-organização maior, que nem todo mundo está acostumado, nem todo mundo consegue se sujeitar. Eu mesmo tive algumas dificuldades já para cursos de médio e longo prazo. Cursos mais curtos, carga horária menor, eu consigo me dar muito bem. Então, para você que está acompanhando esse vídeo, se você tem preferência pelo ensino presencial ou pelo ensino à distância, semipresencial no caso, não tem qualquer característica que seja, olha, você é melhor por escolher um ou outro. Na verdade, você precisa alcançar os objetivos para a sua vida de curto, médio e longo prazo. Isso é fundamental. E que bom que a gente tem aqui na região um campus com 7 cursos e teve um curso que te agradou. Bom, agora passando um pouquinho para falar sobre o projeto de bolsa. Eu acredito que esse vídeo ele seja um vídeo de superação. Ele é um vídeo de exemplo para um monte de gente que está acompanhando. Então, vamos lá. Você que é aluno, você que é orientando de mestrado, orientando de doutorado, está tendo dificuldade, ou mesmo aluno de ensino fundamental e médio, e está tendo dificuldade na evolução do trabalho, com o Gustavo aconteceu uma questão que foi muito interessante. Ele estava com dificuldade para concluir o trabalho dele da faculdade
E na busca por alternativas, para que ele conseguisse um rendimento melhor, claro, com todas as situações pessoais, com todas as questões de dificuldade, a gente encontrou uma alternativa que foi muito interessante, que foi uma bolsa. E essa bolsa envolveu um projeto que em nada tem a ver com o trabalho final dele. Para, de um lado, gerar um descanso, de outro lado, gerar uma motivação diferente. E essa bolsa acabou virando o seu projeto de mestrado. Fala um pouquinho sobre o período de bolsa, antes da gente entrar nesse assunto do seu mestrado, Gustavo. Na verdade, quando eu comecei o TCC, a gente já tinha praticamente o jogo pronto, né? Eu tinha terminado naquela disciplina de informática educativa 3. Mas o texto em si, para a gente concluir o trabalho final, não tinha, né? Então, foi a ideia que o Daniel teve, eu consegui essa bolsa com ele, que é o programa de licenciatura, né, Daniel? Não lembro. Isso. Então, aí com isso, o Daniel me tirou o foco, porque eu estava muito, tipo assim, não ia conseguir, eu já tinha o projeto pronto, mas não conseguia escrever. Então, o que ele fez? Com esse projeto, a gente montou um outro projeto, onde eu aprendi como se escreve texto científico, o que é um texto científico. Então, com isso, a gente conseguiu, nesse período, criar um site onde envolvesse palavras-chave que dessem referências para livros de metodologia. Ou seja, com essas pesquisas, eu fui para a biblioteca, peguei a maioria dos livros de metodologia que tinha lá, fui lendo o sumário dos livros e colhendo palavras-chave para, por exemplo, se eu quisesse saber o que era uma citação direta ou indireta, eu sabia qual livro ia me explicar isso melhor. Por isso eu montei um protótipo de um site com o auxílio do Daniel, e nesse site você consegue já ter acesso a algumas referências de livros para montar um TCC, para você tirar dúvidas e tudo mais. E assim a gente conseguiu criar um projeto onde auxilia a orientação de professores e alunos. Foi o meu projeto de mestrado, no qual eu estou desenvolvendo junto com o Daniel agora. Reparem uma abordagem que é muito diferente do que normalmente acontece, e essa abordagem é muito característica do nosso grupo. Para você que está assistindo esse vídeo aqui como o primeiro do canal e não conhece o Grupo TEC, TEC é uma sigla que representa tecnologia como nossa área base, educação como nossa área fim e cognição como nossa área fundamental para entender o indivíduo e conseguir acompanhar qual é o processo e qual é o funcionamento dos indivíduos. No caso do Gustavo, ele apresentava uma característica de timidez, dificuldade de evolução, era quase um bloqueio para a escrita. E nesse momento, o que normalmente acontece é o professor diz, vai estudar metodologia, vai praticar escrita, porque assim você vai resolver. E a nossa abordagem foi diferente. Ao invés de indicar a ele, leia e estude sobre o assunto, já que escrita é uma prática que tem que ser realizada no dia a dia e ela vai melhorando, é uma habilidade que vai melhorando, a escolha que a gente teve foi, ele era um candidato muito bom para uma bolsa, a gente conversou com ele a respeito desse período que ele se dedicaria exclusivamente à bolsa, enquanto fazia outras disciplinas. Ele se dedicou à bolsa, onde o objetivo não era estudar os livros, mas era ajudar alguém. E em objetivo secundário, ele estava, na verdade, estudando os livros. Isso. Aos poucos, ele foi conhecendo como funciona a metodologia de pesquisa e foi conseguindo colocar isso em prática em relação à escrita do trabalho de conclusão dele, que vocês vão perceber ainda nesse vídeo a complexidade de elaboração de recurso eletrônico, mecânico, robótica, que ele tem, que ele conhece, que ele estava com o protótipo e o projeto, que certamente poderia ser defendido num curso de engenharia de computação, estava pronto. 3 versões feitas, validadas, testadas, pronto. O grande problema é, o trabalho final de curso,
ele envolve, seja ele na graduação, mestrado, doutorado, mas principalmente na graduação, na faculdade, ele envolve uma necessidade de autonomia do aluno muito grande. Então, durante o curso superior, o aluno tem uma formação que começa por áreas básicas, passa por áreas específicas, até que ele chega no momento onde ele precisa autonomamente ir conduzindo o trabalho para que ele futuramente seja considerado um profissional da área que ele está se formando. Afinal de contas, uma pessoa que conclui um curso de química, ele é um profissional da área de química, ele é um químico. Uma pessoa que conclui um curso de computação, ele é um profissional da área de computação. E é esperado desse profissional todas as habilidades necessárias para a execução da profissão dele. Ele não tem, uma vez formado, a necessidade de retornar para um curso na universidade para exercer a profissão. Então, a escrita é fundamental. A comunicação é fundamental. A elaboração de um recurso tecnológico, no caso de computação, que pode ser software ou hardware, também é. Pode ser, inclusive, algum modelo mais matemático, tudo isso pode ser um projeto final de um curso de computação. Então, aqui vai uma outra dica presente nesse vídeo. Se você entrou há pouco tempo num curso superior, numa faculdade, comece a conversar sobre o trabalho final que te interessa, que te agrada, e identifique professores que podem te ajudar. Certamente, o projeto do Gustavo, eu só pude acompanhá-lo porque eu gostava pra caramba da área de robótica, como ainda gosto, trabalhava, já tinha no histórico orientação de alguns trabalhos nessa área, de Arduino, de placas programáveis. Eu dei aula para o curso de eletrônica, dei aula para o curso de mecânica, quando estava no Paraná. E a gente conseguiu encontrar uma alternativa que suprisse a dificuldade, contornasse a dificuldade do Gustavo, sem, no entanto, transpor ou modificar qualquer regra, qualquer norma interna da universidade. Cada curso superior tem a sua regra para a defesa e para a elaboração do projeto final. No nosso caso, é um modelo de monografia. Alguns lugares tem um modelo de artigo ou modelos diversos, mas aqui a gente acredita ser fundamental a elaboração de uma monografia, além de um protótipo, que pode ser um modelo ou pode ser um software ou um hardware. No caso do Gustavo, foi um robozinho, um carrinho. Vocês vão ver daqui a pouco como ele funciona. Além disso, Gustavo, teve uma coisa muito legal que eu acho interessante comentar aqui de uma vez, porque a estrutura de todos os vídeos dessa série, ela é como você conheceu a Universidade Federal Fluminense, por que a escolha de Santo Antônio de Pádua, como você chegou ao Tec Group, quais foram os trabalhos que você realizou no âmbito do Grupo Tec e como está a sua vida hoje. Uma vez que a gente já respondeu as outras questões, então, você conheceu a universidade por morar próximo e ser uma baita oportunidade, e ser presencial, algo que, para a sua característica, é mais adequado. Sim. Você conheceu o Grupo Tec, tão logo eu cheguei, então você, na verdade, foi um fundador do Grupo Tec, já que o Grupo Tec surge em 2016. Isso aí. O Grupo Tec, ele não é criado pelo Daniel, ele é criado pelo grupo de alunos que, em contato comigo, resolve aproveitar uma oportunidade que é realizar um mestrado em ensino, um curso que existe hoje no campus de Santo Antônio de Pádua, e para isso nós trabalharíamos enquanto grupo para que eu me credenciasse e algumas das pessoas do grupo pudessem fazer mestrado. Então, não foi uma iniciativa minha credenciar, foi uma iniciativa do grupo e a gente trabalhou com produções e com os trabalhos contínuos para que essas oportunidades surgissem. Por exemplo, um outro vídeo que está aqui no canal é do Francisco, um aluno que também é da primeira turma do curso de computação, também fez parte do Grupo Tec, também fez parte do mestrado e hoje é mestre em ensino, concluiu o ano passado, e ele fala em detalhes
todo o percurso que ele realizou para conseguir concluir o trabalho dele, concluir o curso dele e concluir o mestrado em si. Bom, vamos agora falar, então, rapidamente sobre esse trânsito entre o seu projeto de TCC e a sua bolsa. Uma vez que a bolsa foi concluída, você voltou a fazer o projeto TCC, porque aos poucos você já conseguia escrever e já conseguia gerar esse texto final tão necessário para defesa, seja a defesa em primeiro semestre, seja a defesa final. Inclusive, o caso do Gustavo tem uma característica interessante, que é o seguinte. A primeira característica legal é esse projeto de bolsa, ele foi o motivador não só para a conclusão do trabalho do TCC, como também para a elaboração do pré-projeto de mestrado do Gustavo. Então, hoje ele está realizando o mestrado em ensino. No final do vídeo, a gente vai explicar um pouco a respeito disso, mas dando prosseguimento nesse projeto de bolsa que ele realizou, inclusive com uma banca interdisciplinar, ele foi avaliado no processo de seleção do mestrado e aconteceu uma das situações muito curiosas, que foi a professora que estava acompanhando a gente na avaliação disse que não tinha perguntas porque o trabalho estava muito bem elaborado, muito bem desenhado. Então, aqui vai uma outra dica também presente nesse vídeo. Se você deseja fazer mestrado, tenha um pré-teste, uma elaboração prévia do projeto que você pretende desenvolver. Quanto melhor estiver a modelagem e a elaboração em relação a cronograma, em relação a quais são os testes, quais são as pessoas envolvidas, o que você vai desenvolver no seu projeto, seja software, seja hardware, seja de alguma outra área, certamente as suas chances de aprovação no processo de seleção aumentam muito. Por quê? Os imprevistos acontecem e eles têm impacto minimizado porque você tem uma noção muito clara de cronograma. Aconteceu um imprevisto, gerou um atraso de 15 dias, esse atraso é contornável porque você sabe o próximo passo do projeto. Agora, gerou um impacto, gerou um imprevisto, aconteceu um imprevisto no seu projeto e você não tem uma programação mês a mês, esse imprevisto você não sabe qual vai ser o impacto e o desdobramento dele. E isso pode gerar um atraso muito grande. Essa é uma das vertentes de avaliação comuns em todos os programas de mestrado. Orientadores de todo mundo vão querer orientar projetos que estão com melhor detalhamento, a melhor modelagem. E, obviamente, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, com melhor aderência ao interesse do orientador. Então, é óbvio, o orientador não vai mudar de área para te orientar porque você tem um baita projeto. É você que precisa entender quais são os possíveis orientadores e aí acompanhar como se adequar a um trabalho concluído, a algum projeto que esse orientador já conduziu. Vamos falar, então, Gustavo, sobre o seu trabalho de conclusão e aí depois, no final, a gente retorna para falar a respeito do projeto do mestrado e como é que está a sua vida hoje. Beleza. Então, rapidamente, antes do Gustavo começar a apresentar, a gente está falando de um projeto de conclusão de curso, do curso de licenciatura em computação da Universidade Federal Fluminense, cujo objetivo foi elaborar um carrinho robótico e adequar esse carrinho para dinâmicas didáticas interessantes. Ou seja, poder levar isso para as escolas e poder usar isso para gerar motivação com uma atividade adaptada de game, de gamificação na sala de aula e no ambiente didático. Gustavo, vamos à aula. Bom, como o Daniel já disse aí, né, foi um projeto onde a gente leva a alternativa da robótica para dentro de sala de aula, né? Para mostrar também que a robótica não é aquela coisa assim tão artificial, e sim que vai tomar conta da sala de aula, mas sim um auxílio para a educação. O projeto a gente dividiu em 3 partes, onde foi a montagem do hardware, né, que é o robô,
E depois a gente fez o software, que é o jogo em si, para sincronizar o robô com o computador. E com isso, quando já estava pronta essa parte, a gente foi para as dinâmicas de aplicação. No caso, são os 2 modos de jogo que teve. Essa imagem aí foi a primeira vez que eu apresentei o robô para o Daniel, né? Acho que é até meio famosa aí, que ele divulga, quando ele vai falar do Tech, ele leva essa imagem. Essa é uma primeira versão do robô, ele estava sem a carcaça e tal, foi assim, um protótipo mesmo para ver o funcionamento dele. Essa parte aqui a gente traz a elaboração de um controlador, onde esse controlador é conectado ao computador e recebia informações do robô. Entendeu? Aí a gente pode até mostrar para o professor o quanto ele pode aproveitar desse jogo, não só as dinâmicas que tem nele em si, mas sim a parte de automação que ele tem, a facilidade que tem de mostrar para o professor que ele consegue ensinar robótica sem saber muito. Para você que é professor e está acompanhando aqui, esse slide ele tem um objetivo muito claro de você perceber o seguinte: ao levar um componente eletrônico para a sala e contextualizar isso numa aula de física, numa aula de química, numa aula de matemática ou numa aula mais geral de ciências, você com certeza consegue tanto explicar a composição dos componentes, quanto explicar o encaixe de uma peça em relação à outra, quanto você pode, tomando os devidos cuidados em relação à faixa etária, direcionar uma aula de controle motor fino, de reconhecimento de peça, de formas geométricas, usando uma estrutura muito parecida com algo de eletrônica, com algo de robótica. Como assim? Se você pega uma faixa etária que pode manipular uma peça dessa, que é um Arduino, e você traz alguns componentes para que a pessoa consiga inserir esses componentes com o devido cuidado e ter ajuste fino para, por exemplo, colocar um LED na placa, isso é algo que certamente vai gerar motivação para o aluno. E se esse aluno identifica um LED acendendo ou apagando, quando ele está nessa supervisão do professor ou de algum adulto, realizando essa atividade, ele vai ter uma motivação maior para entender como é o processo. Então, assim, o objetivo nosso nesse projeto foi chegar a um produto final que hoje existe. No entanto, você pode pensar em abordagens que sejam adequadas tanto para o estudo da peça, para o entendimento da composição dela, do formato dela, do porquê essa peça vai evoluindo e reduzindo de tamanho, evoluindo e reduzindo de peso, por que a dificuldade tão grande em relação à bateria. O seu aparelho celular, por exemplo, tem uma bateria que faz com que ele precise ser muito grande, senão ele não teria uma autonomia suficiente. Como desenvolver isso? E aos poucos você vai gerando nos seus alunos de ensino fundamental, inclusive, o interesse pela parte mais maker, mais mão na massa, e aos poucos vai desenvolvendo interesse e dedicação deles para essas partes. Então, o que vai acontecer nesse projeto? A gente não só vai falar de um recurso didático que você pode solicitar e o Grupo Tech pode levar na sua escola para aplicar, para apresentar, quanto você pode se inspirar para elaborar projetos similares ou para adaptar em contextos diferentes de sala de aula. E para você que é aluno e gosta de robótica, e gosta de eletrônica, e aí eu vou não apenas direcionar para quem gosta de robótica e eletrônica, mas eu vou direcionar para o gosto das pessoas. Então, faça um trabalho com aquilo que você gosta. No Grupo Tech, a gente brinca que você precisa trabalhar e se dedicar com aquilo que você não vê problemas em perder a hora de sono.
Eu sempre gostei muito da área de jogos, sempre gostei muito da área de inteligência, de estratégia, e por isso, minha graduação, meu mestrado e meu doutorado foram realizados em área de computação gráfica, inteligência artificial, realidade virtual, jogos e coisas relacionadas a isso. Então, o caso do Gustavo é um exemplo muito claro. Encontre alguém para te ajudar naquilo que você gosta e naquilo que você não tem problema de perder a hora de sono. Como a gente já disse, o carrinho que o Gustavo mostrou, ele é um carrinho que ficou pronto com 3 versões de teste rapidamente. E por que isso? Porque a gente teve infinitas reuniões? Não. Porque a gente teve apoio financeiro e tinha peças para testar? Não. O carrinho foi todo desenvolvido pelo Gustavo, com peças dele, na casa dele, com ferramentas dele. Qual era a parte de supervisão minha? Direcionar para o uso didático e tentar ajudá-lo a solucionar problemas que aconteciam. Por que saiu tão rápido? Porque é algo que ele gosta, ele tem interesse, que ele começou a ver uma junção muito interessante entre o gostar e a utilidade para a educação, que é a aplicação didática e o interesse do estudante. Então, o tempo todo, a gente está transitando entre algo de interesse do Gustavo e algo de utilidade de aplicação para a melhoria do recurso didático, para a melhoria da sala de aula. Aquela imagem que o Gustavo mostrou do carrinho, eu gosto muito de usá-la, porque sempre que eu tenho que fazer alguma apresentação do PEC, é uma apresentação que envolve mostrar quais são as possibilidades de projetos que a gente tem capacidade de ajudar e de contribuir, porque, afinal de contas, a gente concorda no nosso grupo que não é nossa intenção, que a gente não deveria se dedicar a algo que não é nosso know-how, nossa capacidade. Então, a gente tem diversas limitações e o que a gente precisa fazer é direcionar para outras pessoas caso apareça algum projeto que não é adequado à linha de trabalho que a gente tem. E é por isso que o PEC está hoje completando 5 anos. Porque a gente tem um delineamento de alguns projetos, de algumas linhas de trabalho, de algumas frentes de aplicação que a gente se dedica e aos poucos a gente vai adequando isso aos candidatos, às pessoas que estão participando das atividades com a gente. E essa ideia aí, Daniel, do custo, isso é legal, é até uma dica, né? Mais uma dica que a gente dá para quem está entrando agora na fase de TCC, ou até mesmo o professor que está orientando, para dar ideia ao aluno de fazer uma coisa que ele gosta. Porque isso foi real para mim. Eu fiz uma coisa que eu gosto de desenvolver muito rápido, entendeu? Eu tive problema com o texto, mas a ideia foi feita muito rápido, entendeu? Porque se você fizer uma coisa para ser extraordinária, querer desenvolver alguma coisa que vai chamar a atenção de todo mundo, mas se você não gosta, não, eu acho que vai demorar muito mais aí para ser desenvolvido no TCC. E esse projeto seu, ele tem uma característica que é o seguinte, ele foi elaborado com peças e com um acabamento que foi uma escolha e que estavam ao seu alcance. Isso. Outros professores, outros alunos de outras regiões podem muito facilmente elaborar usando material que seria descartado, então reaproveitando, fazendo reuso, usando componente eletrônico que seria descartado. Então existem muitos projetos no Brasil de recuperação de LED, de recuperação de cabo, de reaproveitamento e o gasto menor. Então, assim, claro, a gente não está falando de um projeto aqui, isso é fundamental deixar muito claro, que seja um projeto alcançável a todas as instituições públicas, a todos os alunos, porque uma placa de Arduino, junto com os componentes, não vai sair aí por menos de R$50. Por mais simples que seja, por menor que seja o teste. Não é todo mundo que tem 50 ou mais reais para poder fazer a aquisição de um equipamento, usar esporadicamente, além de todo o risco de queimar um componente, de queimar uma placa, de ter um cuidado para manipular e coisas desse gênero.
Então, o que acontece? A gente está falando de um projeto que, claro, se você tem interesse na área de Arduino, vale a pena comprar os componentes, comprar a placa, testar, estudar as diferentes placas. A gente não vai entrar nesse vídeo em nenhum critério técnico. Tá? A gente pode, em outro momento, discutir critério técnico, mas o que a gente quer é mostrar para vocês a experiência do Gustavo e mostrar também qual é uma das contribuições que o Grupo Tech pode gerar de levar esse projeto para as escolas e contribuir para a sala de aula e para o ambiente educacional. E essa ideia do gasto também, Daniel, por exemplo, nessa imagem aí, eu só comprei a placa Arduino e o módulo de transferência para transmitir os dados para o computador. O restante eu peguei o que eu tinha em casa. Era um formato desse mesmo, esse roxo aí, era um enfeite de casamento que eu peguei de um amigo meu, pintei ele e virou uma caixinha, entendeu? Esses conectores eu já tinha aqui em casa jogado, de controle de videogame antigo. Esses botões foi a mesma coisa. Esses círculos são potinhos de colocar bala para festa, que eu achei aqui em casa. Então, é tipo assim, o Arduino é legal porque você pode adaptar o que você tem, entendeu? E aplicar tecnologia nele para fazer funcionar. O pessoal vai entender. Na verdade, esse fundo que ele colocou em cada um dos componentes aqui é um objeto em 3 dimensões. Isso. E daqui a pouco vocês vão entender como é que ele funciona, porque o cuidado do Gustavo na elaboração do projeto não foi só da parte eletrônica e da parte didática, mas também da parte estética, a parte de acabamento do projeto, para que o projeto pudesse ser, de fato, transportado, utilizado em outras realidades. Por quê? Se você deixa as conexões soltas, fáceis de serem manipuladas, qualquer tremor, qualquer queda faz com que aquilo desconecte e, eventualmente, queime uma placa, queime um sensor. Então, toda essa parte de equipamento é fundamental, toda essa parte de acabamento é fundamental quando você está preocupado com o uso público por crianças, por adolescentes de algum projeto. E essa é a ideia, né? A gente também, para não assustar a pessoa, por exemplo, que não conhece tanto eletrônico, ver aquele monte de fio, igual tá na imagem daquele robô ali, assusta, né? Então a gente deixou de um modo bem assim, bem fácil para qualquer pessoa poder montar esse jogo, entendeu? Quando precisar ter o conhecimento de eletrônica para levar isso para a sala de aula e montar. A gente tentou adaptar dessa forma também. Esse daqui já é uma atualização dos modelos de controle, onde a gente colocou uns controles de alternativa, para o aluno poder escolher a alternativa da questão que ele queria, para confirmar e tudo mais. Essa aqui já é os botões de decisão, que, como seria um jogo de perguntas e respostas, a gente teria que ter 2 controles para ver quem apertaria primeiro para responder. Essa já é uma atualização daquele protótipo que eu mostrei lá atrás, onde eu coloquei uma placa Arduino maior para adicionar mais botões por esses novos controles e mudei os conectores também. Aí eu dividi, onde os controles do meio era para um modo do jogo e os controles da lateral era para outro modo do jogo, entendeu? Essa aqui já é a tela a parte do jogo em si no computador, onde apresentava as perguntas, as alternativas, quantas casas o robô teria que avançar no tabuleiro, qual o valor da pergunta, e também mostrava quem apertaria primeiro. A equipe que apertasse primeiro o botão ficaria verdinho aqui para responder. Eu acho legal, Gustavo, comentar uma coisa nessa tela, que é o seguinte. Lembra o que o Gustavo falou no início, rapidamente, que a gente se inspirou no Passa ou Repassa? Então, a gente pensou em 3 modelos de jogo. Esses 3 modelos, todos eles envolvendo os botões, todos eles envolvendo o carrinho, uma pista e equipes. Tá? Então, existe um modelo que tem um apresentador, que é o centralizador. Existe um modelo onde as 2 equipes estão disputando quem responde mais rápido. E existe um terceiro modelo. Então, nessa ideia aqui, o que acontece? Existe o apresentador, ele diz a pergunta, o professor, por exemplo, diz a pergunta,
Cada uma das equipes tem um representante colocado de frente desses dois botões. Então, equipe verde, equipe vermelha. E, ao terminar a pergunta, o professor diz valendo, e esse aluno vai apertar o botão. Quem apertar primeiro vai ser exibido numa tela ao professor, e esse aluno vai, então, ter a palavra, o microfone aberto, ou a palavra dada para que ele diga qual é a resposta daquela questão. Reparem que serve muito bem esse modelo que a gente está falando agora, do professor dar a palavra para quem aperta primeiro, numa proposta de gamificação, seja de uma atividade de revisão de conteúdo, seja de uma atividade de avaliação de conteúdo, seja ainda numa atividade de levantamento de conhecimento geral dos alunos. Porque antes de começar esse conteúdo, se o professor aplica uma dinâmica que gera um engajamento, que gera um interesse, que gera uma expectativa no aluno, certamente esse aluno vai ter curiosidade para depois, quando o professor for abordar tecnicamente, teoricamente, esse mesmo conteúdo. Então, nos 3 momentos, é interessante abordar e utilizar uma dinâmica desse tipo. No momento antes de começar a explicação do conteúdo, no momento de reforço e no momento de avaliação. Detalhe, critérios de avaliação podem ser escolhidos por cada professor em cada realidade. No entanto, o sistema permite, na versão software, que você cadastre pergunta e respostas, e a pessoa, ao apertar, ela vai ser direcionada para que você leia ela nesse modo a pergunta, ela diga a resposta, você veja na tela se essa resposta está correta diante das alternativas, e você, ao lado direito aqui, tem, inclusive, o placar de pontuação de cada uma das questões. Então, nesse caso, na tela tem uma questão, 4 alternativas, A, B, C e D. Embaixo tem os 2 botões, as 2 equipes, a quantidade de territórios conquistados e a quantidade de pontos que cada equipe conquistou. Esse é o primeiro modelo do jogo. Foi a primeira versão, no caso. Que tem até só 4 alternativas, depois eu atualizei para 5. Esse aqui é uma opção que o Daniel acabou de falar aí, que era o questionário, onde o professor podia cadastrar perguntas, entendeu? Podia fazer as perguntas dele mesmo para aplicar nesse jogo. Então, eu montei uma configuração de questionários, onde já ficava salvo no computador, entendeu? Quando eu quisesse usar uma próxima vez, não precisava de adicionar as perguntas novamente. Nesse caso, já está até atualizada com 5 alternativas. Podia até colocar a pontuação. Bom, agora a gente vai falar aqui dos modos de jogo, né? Que eu apresentei no TCC. Que é o modo de territórios e o modo de alternativas. Primeiramente, o modo de territórios. Isso aqui é a representação da pista em si, onde o robô anda por essa parte preta da pista, ele consegue andar por essa parte preta da pista. E do lado direito, a gente tem o número do território. Cada parte preta dessa daqui é um território. Então, no caso, são 10 territórios. Ele sempre fica no 1. Explicando a parte aqui do mediador, o mediador seria o professor, no ambiente de sala de aula. Seria o professor e as 2 equipes. Só explicando uma coisa, Gustavo, para que todo mundo consiga entender. Então, lembrem-se, na opção anterior, o que eu disse? A gente estava conversando sobre uma adaptação do passo ao repassa, onde o apresentador fica aqui no centro, as 2 equipes têm representantes, e o representante precisa apertar o botão mais rápido para que ele possa responder. O que a gente incluiu, que foi incluído no trabalho do Gustavo? Essa pista onde esse carrinho trafega, a gente está falando de um carrinho de aproximadamente 25 centímetros de comprimento por 15, 20 centímetros de largura. Então, a gente está falando de um objeto grande, de uma pista proporcional a isso. Esse carrinho vai trafegar nesse círculo interno e
ao apertar o botão, o professor vai dar a palavra àquela equipe que foi mais rápida. Acertando a palavra, o professor vai escolher nessas letras que estão na caixinha com o botão verde, qual é a quantidade de passos que esse robô vai dar. Então, existe uma tradução nesse modo de jogo, onde a letra A representa o número 1, letra B representa o número 2, letra C o número 3, letra D o número 4 e letra E o número 5. Todo robô começa, todo carrinho começa no número 1 e, a partir disso, ele vai encaminhando à medida que a equipe vai acertando as alternativas de resposta que foram direcionadas pelo mediador aqui, no caso, o professor. E lembrando, Daniel, que essa opção de quantos territórios o robô ia andar era sempre antes da pergunta. O professor que escolhe o número de territórios de acordo com a pergunta, entendeu? Ele dá a avaliação no momento ali. Essa é uma opção também. Reparem, a gente tem duas possibilidades. Uma possibilidade é o professor pontuar a questão antecipadamente. Ele diz, olha, Isso. questão valendo 2. Ele aperta a letra B, lê a questão. Isso aí. E aí a equipe que responde mais rápido vai andar 2 casas no território. Isso aí. A outra possibilidade é todas as questões valerem a mesma pontuação. Em determinado momento vale 1, primeira fase do jogo vale 1, segunda fase vale 2 e coisas desse tipo. Então a gente tem tanto a possibilidade do professor e do mediador colocar a pontuação específica para cada nova pergunta, quanto a possibilidade de ele configurar um grupo de perguntas com determinada pontuação. Isso facilita muito dinâmicas adaptadas e adaptáveis a contextos disciplinares diferentes. Professores de disciplinas diferentes podem ser criativos e brincar um pouco com essa dinâmica. Isso aí. E o vencedor se dava para, depois que terminasse a quantidade de perguntas que o professor adicionar no jogo, era o que conquistaria mais territórios, ou seja, maior pontuação. Só uma coisa a comentar para acrescentar em relação a essa tela que a gente está mostrando aqui. Cada um desses objetos que está colocado do lado esquerdo aqui é uma caixinha. Então, a gente tem uma caixinha com uma tampa bem acabada para cada um dos botões. Isso faz com que o aluno que manusear esse objeto não esteja em contato nem com parte elétrica, nem com parte eletrônica, nem com nenhum objeto que possa machucar a mão dele. Da mesma forma acontece com o professor e da mesma forma acontece com essa imagem da controladora. Aqui, essa caixinha está aberta para que vocês todos possam ver. Dentro dela tem a placa Arduino, alguns componentes colocados, as saídas para conexão de cada um das equipes e do mediador, e essa caixinha se fecha também com acabamento para que não corra risco de soltar as peças ou de machucar quem está manuseando e coisas assim. A limitação do trabalho é o comprimento dos fios de cada uma das equipes e do professor. Exatamente por isso que a gente diz que cada uma das equipes vai ter um representante para responder. Tá? Porque a gente está falando aí de fios de mais ou menos 1 metro para cada lado. É totalmente suficiente para o ambiente de uma sala de aula e para o ambiente da dinâmica que a gente pretende, mas é algo que é uma conexão com fio que precisa ser cuidada. Então, essa é uma indicação interessante. Essa questão também, Daniel, a gente pode falar até da atualização do jogo, né? Porque nessa época, uma conexão sem fio para esses controles ficaria uma coisa cara e mais complicada de implementar. Hoje em dia, não. Hoje já atualizou tão rápido que a gente pode até fazer uma coisa mais, como se diz, versátil, né? Para a pessoa ficar com controle sem fio, podendo adaptar para qualquer ambiente. No nosso caso também foi em relação à limitação de orçamento. É isso aí. O controle sem fio, ele por vezes requer um orçamento maior e por vezes
requer um cuidado maior com interferência e coisas assim. Sim. Como esse modelo era adequado para o contexto que a gente está aplicando, a gente escolheu um modelo com fio que era mais indicado. E sem querer entrar muito na parte técnica, aqui nessa parte eu usei um módulozinho para comunicar com o robô lá na pista. Porque na época, uma placa dessa com Wi-Fi ou Bluetooth era muito cara. Hoje em dia a gente tem um acesso mais fácil nisso, entendeu? Não precisa nem de usar o módulo para transferência, a gente já tem embutido na placa já essas conexões. Exatamente. A parte sem fio do projeto é a parte de comunicação da controladora com o carrinho, para que o carrinho se desloque. Então não tem nenhum fio para essa conexão. E só lembrando, para não estender muito, a plataforma do Arduino ela foi criada para a parte didática, para tirar essa visão de que a eletrônica é difícil, de que a robótica é difícil. Então, ela cada ano atualiza cada vez mais, melhora cada vez mais para o aprendizado, entendeu? Para aplicação, para qualquer pessoa leiga em eletrônica ou robótica, que tem algum certo conhecimento com computação, programação, ela pode fazer várias coisas. Essa aqui é o segundo modo de jogo, que é o modo de alternativas, né? Onde a gente vai usar o lado esquerdo do tabuleiro. Agora, invertendo aqui, o mediador que fica com o controle menor e as equipes que ficam com um controle maior, onde eles escolhem a alternativa. O que acontece aqui? O mediador é quem vai dar informação para o robô andar na pista. Ou seja, aqui não tem quem responde, quem aperta primeiro responde. Não, nessa parte começa pela equipe 1, depois a equipe 2. É uma equipe de cada vez a responder. Ou seja, quando a primeira equipe responde, ela vai responder a resposta e o mediador vai autorizar o robô a falar se essa resposta está certa ou não. O robô encaminha até a alternativa certa, entendeu? Apresentando se a resposta foi correta ou não. Assim, passando para a segunda equipe até terminar as questões. E quem acertar mais perguntas ganha o jogo. Perfeito. Então, agora as equipes não usam mais o botão verde que está colocado, mas usam a letra A, B, C, D e E. O mediador dispara a leitura das perguntas. Então, ele lê a pergunta, diz valendo, aperta o botão vermelho e aí o sistema começa a acompanhar cada um dos dois controles para receber a resposta. E o mediador tem acesso a essa resposta para comunicar. Então, todo aquele processo de suspense, todo aquele processo de gerar curiosidade, gerar mais interesse dos alunos também está presente aqui, uma vez que a interface está direcionada ao mediador e é ele que aperta o botão dele para poder fazer com que esse carrinho se desloque mais uma vez aqui da marca do número 1 até a letra com a resposta correta. Então, quando ele aperta o botão do mediador pela segunda vez, o que ele está fazendo é liberar o carrinho para que ele se desloque para a resposta correta e aí anuncie qual foi a equipe que pontuou ou se ambas pontuaram. Ô, Daniel, eu estou com ele do lado aqui, pode apresentar ele? À vontade. Beleza, então. Só por questão de curiosidade, esse aqui é o carrinho em si, pronto já na última versão que a gente colocou. Tá dando para ver direitinho, né? Tá sim. Só por termos de curiosidade, nesse tabuleiro vocês estão vendo 2 quadradinhos de um lado e do outro. Cada quadradinho desse é uma barreira. É uma barreira que o robô tem, de um lado e do outro. Então, onde tem 2 partes pretas dessa, o robô reconhece um território. Entendeu? Então, nessa segunda opção, onde só tem as alternativas do lado esquerdo, aqui vocês podem ver que não tem essa parte, onde o robô passa direto. Eu acho que a gente não falou também, Léo, de como o robô passa pela pista, né? Faz o reconhecimento da pista. Ele usa esses sensores aqui, ó, onde ele só reconhece a parte preta, ou seja, ele anda de forma autônoma.
E esses bloqueios que tem do lado, essas casinhas, são reconhecidas por esses 2 sensores da laterais dele aqui. Entendeu? Perfeito. Isso mesmo. Então, o que acontece? É uma pista que essas marcas em preto menores são objetos que são colocados. Isso. A pista está fixada no chão, nesse fundo branco, e o robozinho tem sensor para poder identificar tanto a largura dessa pista no chão, para poder direcionar o caminho dele, fazer as curvas adequadamente, quanto sensores laterais para identificar esses obstáculos e parar exatamente onde está escrito letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Isso. Bom, pessoal, então, como vocês puderam ver, a gente está falando de um projeto que envolve um carrinho, alguns controles para que sejam utilizados pelos alunos ou pelas equipes de alunos e alguns controles que podem ser utilizados pelo mediador. No final das contas, a gente está falando de um carrinho, uma pista, uma controladora, 2 controles com letra A, B, C, D e E e 2 controles de botão. A partir desses controles, a gente pensou algumas alternativas, algumas das opções didáticas e dinâmicas de aplicação. A gente conversou com vocês aqui e apresentou como que podem ser realizadas. Agora vai da criatividade de vocês para adaptar esse projeto, para propor dinâmica na sala de aula e, se interessar, convidar a gente para levar esse projeto e a gente conversar, tanto tirando dúvidas a respeito da confecção do projeto, da elaboração, da escolha dos componentes eletrônicos, quanto aplicando as dinâmicas no contexto da sua disciplina. O que você precisa, se você é professor e tem interesse em levar esse projeto? Entrar em contato com a gente pode ser através dos comentários nesse próprio vídeo, pode ser através das redes sociais do Tec Group, ou também buscando por Gustavo Bridge do Tec Group, vocês vão encontrar, ou Daniel Paiva Tec Group também vão encontrar os nossos contatos facilmente na internet. Isso. Fica a criatividade de vocês, fica aqui a nossa disponibilidade para ajudar e apoiar, e certamente a gente tem todo o interesse em levar melhorias para a educação. Qual precisa ser a parte fundamental do professor nesse processo todo, ou da pessoa que vai aplicar o projeto no processo todo? Elaborar questões que sejam o mais adequadas possível ao momento atual da sua turma, e essas questões podem ter 1, 2, 3, 4 ou 5 alternativas. O ideal é que elas tenham entre 4 e 5 alternativas para, de fato, gerar esse interesse e curiosidade dos alunos. Como vocês puderam ver, o TEC também pode colaborar, também pode contribuir na área de robótica, na área de eletrônica, na área de educação maker. Educação maker nada mais é do que a mão na massa, do que o aluno construir o seu próprio projeto, e isso gera, com certeza, um interesse maior e um engajamento maior, principalmente se a gente está falando de uma aula mais teórica, mais abstrata. Em determinados momentos, a gente pode fazer dinâmicas e a gente consegue melhorar o clima, melhorar a participação dos alunos nesse ambiente. Gustavo, vamos terminar, então, falando a respeito do seu projeto do mestrado. Porque a última fase dos nossos vídeos com os membros do Tec Group é exatamente falar sobre a vida atual deles. E no caso específico do Gustavo, o Gustavo hoje está realizando um mestrado em ensino também no campus de Santo Antônio de Pádua da Universidade Federal Fluminense. Fala um pouquinho sobre isso. Bom, começando pela seleção, né? A gente pegou esse projeto que já estava em desenvolvimento, o Daniel deu a ideia de tentar o mestrado com ele. Fui conseguir entrar no mestrado. Na apresentação, como ele já disse anteriormente aí, foi uma coisa assim que assustou eu e ele, na verdade, da professora não ter perguntas para fazer, né? Ou seja, foi uma coisa assim que mostrou que o
que um trabalho em desenvolvimento, como o Daniel disse, aumenta a sua chance de entrar no mestrado. Porque a ideia ali, como é a questão do tempo, né? 2 anos, se você já tiver uma coisa praticamente desenvolvida, você só vai concluir ela dentro daquele tempo. Então, isso é de interesse muito grande dos professores do mestrado hoje, eu creio. E é um projeto que, atualmente, a gente está na parte teórica, né, Daniel? Para fazer parte de texto. Eu pretendo aumentar o site, concluir o site, vamos dizer assim, na verdade. Primeiramente, para a parte de trabalho de conclusão de curso, né? Se der tempo, a gente vai colocar para dissertação, para teses e outros trabalhos também. Apesar de que já vai ter uma ideia de, por exemplo, quem quiser fazer um artigo, quiser ter ideia de o que é um trabalho científico, através desse site ele vai conseguir muita informação, muita referência, né? E é isso aí. O trabalho está aí. O Gustavo comentar o seguinte. Primeiro, nem todo projeto de bolsa, ou projeto de extensão, ou projeto realizado durante o curso de graduação vai diretamente para um projeto, para um pré-projeto de mestrado. No entanto, no nosso caso específico, já foi pensado desse modo, já foi imaginando uma dificuldade nos processos de orientação, de graduação, mestrado, doutorado, de projetos de pesquisa, e na parte de ajudar os alunos que têm dificuldades com o desenvolvimento acadêmico. Porque, afinal de contas, o que muda de uma universidade, de uma instituição de ensino superior para outros cursos, curso técnico, curso de ensino fundamental e de ensino médio, e algumas especializações, inclusive. O que muda vai ser um trabalho final que é requisito obrigatório, seja ele um trabalho de conclusão, que alguns lugares vão chamar de TC, TCC ou TFC, seja ele um trabalho de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, ou mesmo relatório de projeto de pesquisa, relatório de bolsa. Então, o que a gente está tentando fazer no projeto do Gustavo? Que a gente está elaborando um sistema onde as pessoas possam consultar o significado de determinados termos de metodologia de pesquisa e possam tirar a dúvida de modo que essa dúvida não seja solucionada gerando novos termos, novas dificuldades. Então, por exemplo, se você tem dificuldade para entender o que é uma hipótese, vai ter lá a explicação do que é hipótese, segundo fragmentos de diversos autores, e também, em cada explicação, o direcionamento para outras sessões que podem complementar esse conteúdo, complementar o entendimento desses assuntos. Esse projeto ainda está em desenvolvimento, é o projeto atual do Gustavo. O Gustavo que também mantém outras atividades remuneradas, mantém outros projetos, mantém outras ações, mas que no contexto do Tech Group está realizando atividades relacionadas ao mestrado em ensino e tem ajudado a gente também no nosso evento anual, nos nossos projetos de extensão e nossas parcerias e atividades junto a professores, gestores, educadores, familiares, estudantes e toda a comunidade. Bom, Gustavo, eu acho que a gente conseguiu concluir. Como vocês puderam perceber, a gente passou pelos 4 momentos. A chegada na universidade, conhecer o TEC, atividades desenvolvidas no TEC e como está a sua vida atualmente. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, dizer para cada um de vocês que acompanhou o vídeo até aqui que a gente está à completa disposição para ajudar, para colaborar e para tirar eventuais dúvidas que surgirem. Se você gostou desse conteúdo, considere curtir, se inscreva no canal, que ajuda a gente a chegar em mais pessoas, e compartilha esse vídeo para aquelas pessoas que possam tirar proveito, tanto do carrinho e do projeto que foi elaborado, considerando o Cultura Maker, quanto do projeto que está sendo desenvolvido no âmbito de metodologia de pesquisa, e em breve vai estar disponível para todo mundo poder utilizar. É isso, Gustavo. Muito obrigado de minha parte. Termino aqui. Se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu que agradeço por ter
por essa jornada, né? Você teve acompanhado desde 2015 até hoje, você é um grande incentivador, junto com o TEC, né, que é um grupo de pesquisa que, primeiramente, assim, ajuda muito a pessoa, o aluno, quem quer entrar no mestrado, quem está na graduação. Eu procuro um grupo de pesquisa porque ele te leva para frente, você pega ideias não só com o orientador, mas sim com quem está ali dentro, entendeu? Igual eu atendi, igual o Daniel falou na semana passada em algumas reuniões, que não precisa procurar só ele para tirar dúvidas, que a gente tem uma equipe para tirar dúvidas. Então, eu acho isso legal porque é um grupo que você tem de pesquisa, é um grupo que você tem para a evolução acadêmica, não é isso? Você não fica sozinho na área, entendeu? É uma coisa igual o TEC, envolve educação, envolve tecnologia e tudo mais. Então, é a dica que eu deixo aí, o meu agradecimento a você e todo o grupo do TEC aí. Joia, Gustavo, muito obrigado. E, de fato, concordo plenamente com isso, pelo seguinte: infelizmente, existe essa noção de hierarquia, onde o orientador é visto como uma autoridade. Em determinados momentos isso é necessário, mas em determinados momentos isso é ruim, porque no papel de aluno, eu que hoje também estou fazendo um projeto sobre orientação, eu estou num processo de pós-doutorado, eventualmente você tem dificuldade e tem receio de tirar dúvida com o seu orientador ou a sua orientadora, seu supervisor ou sua supervisora. Então, o grupo de pesquisa e o grupo de colegas que está acompanhando e que tem opiniões diferentes pode te ajudar muito na elaboração de um projeto, te ajudar muito a tirar dúvidas, e certamente a sua dúvida é algo muito comum entre os colegas. Outros colegas já passaram pelo processo, e para a gente do Grupo TEC é muito legal ter alunos de mestrado que já concluíram, como o Francisco, alunos de mestrado que estão realizando, como o Gustavo, como o Zé Sérgio, como o Sidney, como a Camila, e alunos de graduação que estão desenvolvendo seus projetos. Assim, vários membros, várias pessoas conseguem conversar entre elas e conseguem, de fato, tirar essa dúvida. Claro que a gente está falando de um grupo bem maior do que esses nomes que eu mencionei, mas eu mencionei aqui apenas alguns nomes para a gente exemplificar a situação que acontece. Não vamos aqui enumerar cada uma das pessoas, uma vez que o TEC, nesses 5 anos de existência, já distribuiu mais de 30 bolsas. Então, é uma trajetória muito interessante, é uma trajetória que certamente não pode ser resumida ao Daniel, mas precisa ser entendida como a força de um grupo e como um trabalho coeso, direcionado para a essência, tecnologia como base, educação como fim, e o indivíduo como parte de tudo, e a cognição como parte de tudo. A gente termina o vídeo por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.